E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, estamos aqui para nosso encontro, né? Continuação, se você não acompanhou os outros, mas não perca a partir de agora. Bom, aqui a gente vai começar dando uma ênfase na questão de física, né? Em outros momentos a gente vai passar pela matemática também. Tá vendo aqui a semana 28, física eletrodinâmica? Ficou meio roxinho aqui. Vou clicar. Olha só como é que aparece no site. No site, não é nem o aplicativo, você pode baixar o aplicativo, inclusive, olha. Então já estão aqui, ó, certo? E o que é o legal? A gente tem, inclusive, o gabarito aqui embaixo, certo? E que na parte final, ó, baixar o arquivo, que é o que eu vou fazer agora. Bom, estamos aqui, né? Você está vendo que está aparecendo como tema sendo cinemática, mas na verdade é eletrodinâmica. Um assunto bem pertinente nas provas do Enem, eles gostam pra caramba, e muita gente tem dificuldade nisso, então essa revisão vai ser boa já para essa prova desse próximo final de semana. E já fica aqui meu comentário. Se você quer assim, achar uma lista interessante aqui no site do NetEscola ou no aplicativo e quiser colocar nos comentários para ser a próxima a lista abordada de física, fique à vontade, tá? Vai ser muito bom a gente ajustar os nossos vídeos para a sua necessidade, que no caso está bem próxima, né? É semana que vem. E se você estiver assistindo no mês de novembro de 2021, certo? Bom, não tem como ser um vídeo curto isso aqui. Imagina que eu gaste 6 minutos em cada questão. 6 minutos, são 10 questões. Então, se eu gastar 6 minutos em 10 questões, eu vou demorar 1 hora nesse nosso vídeo. Então, esse vídeo ele vai ter na descrição dele os momentos exatos de cada questão. Então, você pode clicar e ir diretamente para aquela questão que você precisa conferir. Ou, de repente, já deu o seu horário de estudo, você vai continuar no outro dia, você sabe exatamente onde é que está a outra questão. Tá bem? Então, bora começar aqui. E bom, olha o que diz aqui a primeira do Enem de 2015. A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente de potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220. Se a lâmpada for ligada na rede de 110, o que acontecerá? Bom, eu já me antecipei de marcar para nós as respostas corretas, certo? Para te auxiliar, de repente, aí pausando o vídeo, ou de repente você já até baixou a lista e quer tentar fazer, mas tem que saber exatamente onde que nós queremos chegar, tá bom? Para auxiliar o nosso estudo aqui. Muito bem, então olha o que vai acontecer aqui. Nós temos a potência, a fórmula de potência, como sendo o seguinte: potência igual a U vezes I, certo? Então, o produto dessas duas grandezas remetem à potência no caso da lâmpada. Mas nós temos uma reescrita desse aqui, se nós substituirmos a corrente, lembrando da lei de Ohm, que eu vou escrever aqui embaixo, U igual a R vezes I, então eu tenho que UI vai ser U sobre R. Substituindo isso lá, vai ficar U ao quadrado sobre R. R é a resistência da lâmpada, no caso, que ela já faz parte da constituição da lâmpada, né? Não tem como mudar a resistência dela. Então, o que vai alterar aqui? Nós estamos alterando a tensão. Uma lâmpada ela foi feita para funcionar com a tensão 220, o DDP U 220. E eu troquei por uma menor. Se eu baixo a
tensão aplicada, sabendo que a resistência vai permanecer a mesma, a potência também, por ser uma grandeza diretamente proporcional, vai baixar. Ou seja, a ideia é que vai ter um brilho mais fraco. Bora ver as opções? A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Bom, essa aqui, de certa forma, não podemos abordar, porque aqui a potência que está sendo jogada em xeque, né? E a resistência é a mesma. Então, não é a ideia aqui que vai acontecer. A letra B, a lâmpada não acederá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220. Não, na verdade não, ela pode trabalhar com 110, só que não vai funcionar como deveria. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts. Bom, se você quiser calcular essa potência, é só substituir os 110 aqui no lugar de U, né? Primeiro você calcula quanto é que seria a tensão mesmo, a potência, perdão, a resistência dessa lâmpada, né? Você trocaria a potência 100 watts no lugar de o 220, que ela foi feita, e assim você calcula qual a resistência. Finalizou isso? Já sabe o valor da resistência? Troca novamente, pega agora o U valendo 110 ao quadrado e divide pela resistência R que você calculou. Bom, não vai ser essa daqui a resposta. Letra D. A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Bom, esses cálculos eles deveriam acontecer, mas a gente está percebendo aqui pela essa análise de que a potência ela vai baixar. Isso tudo está coerente. Diz na letra E que a lâmpada queimará. Isso só aconteceria se fosse o contrário, se a lâmpada fosse para 220, feita para 220 e nós colocássemos ela ao contrário, se ela fosse feita para 110 e nós colocássemos no 220, certo? Então essa seria a ideia da primeira questão da análise. Muito bem, então a letra D é a resposta. A segunda questão diz assim: uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso, stand-by. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by? Que coisa, né? Interessante. Bora analisar aqui os dados. A gente sabe que aqui tem esse dia, essa quantidade de dias, 30, que ela vai ser válida para nós. Consumo de potência, 45 watts, se fosse funcionando normal. E potência em repouso, 1 watt, que é o caso que nós estamos analisando aqui. Muito bem, então bora... Considerando, olha, justamente essa potência de watt para ela ficar paradinha, isso em 30 dias. Deixa eu ampliar aqui para a gente ter um lugar para trabalhar. E o Thiago vai sair para cá, para variar, né? Bom, a gente viu que, no caso, a energia gasta, ela nada mais é do que a potência pelo tempo, correto? E no caso, a potência a gente viu que é 1 watt e o tempo são 30 dias, só que a gente não pode trabalhar em dias, né? Para que o resultado saia em joules, eu preciso passar para segundo, então 30 dias para transformar para horas, eu vou multiplicar por 24, porque cada dia tem 24 horas. Tá bom, mas eu não posso em horas. Cada hora eu tenho que multiplicar por 60 para dar em minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, ó, viu todas as multiplicações? Esse 30
inicial era o 30 dias, eu multipliquei por 24 para dar em horas, multipliquei por 60 para dar em minutos e multipliquei por 60 para dar em segundos. Correto? Essa conta toda, de forma mágica, vai dar 25, isso aqui em joules, certo? Bom, mas isso foi o que chegou para o televisor. A gente viu lá em cima de que a eficiência da geração é de 30%, correto? Então significa que se esses nossos 25, aqui o valor é 2.592.000 joules, corresponde a simplesmente 30% da energia que foi gerada, então lá na nossa hidrelétrica correspondeu a 100%. Se eu fizer essa regra de 3, a energia total vai ficar os 100% vezes os 2.592.000 dividido por 30. Muito bem, né? Então, nessa conta aqui, nossa, eu me livrando desses zeros, aumentando mais um zero lá na minha conta final, né? Vai ficar 10 vezes aquele número todo, 2.592.000 dividido por 3. Então essa conta vai resultar em 8.640.000. Bom, a gente sabe que eu posso transformar isso em notação científica e vai ficar 8,64 vezes 10 à sexta. 10 à sexta nada mais é do que um prefixo que nós já conhecemos, que é o mega. Só que a energia é em joule, então ficou 8,64 megajoules. Confirmou a nossa opção, sendo a letra C. Fechamos mais uma, né? O Thiago volta para cá. A terceira, uma lâmpada LED, que é a sigla para diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela LED? Oh, interessante, né? Então nós vamos colocar as duas especificações aqui. Primeiro, a da lâmpada LED, que trabalha com 12 volts e 0,45 ampere. Deixa eu aproximar aqui. 12 volts e 0,45 ampere. E daqui eu já consigo calcular a minha potência. Potência dessa lâmpada LED nada mais vai ser do que a multiplicação da tensão com a corrente. A tensão dela é 12 e a corrente 0,45. A potência dessa lâmpada LED dá exatamente 5,4 watts. Ele diz que a lâmpada incandescente ela tem 60 watts de potência, certo? Então, se eu tenho essa potência de 60 watts e cair para uma potência de 5,4, qual foi a minha economia? Bom, vamos fazer essa diferença. Uma diferença simples aqui, né? Que no caso 60 menos 5 ia dar 55. 55 menos 0,4 vai dar 54,6 watts, que é a nossa letra
Esse aqui é a economia que nós fazemos quando mexemos com a lâmpada LED, certo? Então, se tem lâmpada incandescente na sua casa, substitua urgentemente. Questão 4. O Brasil vive uma crise hídrica que também tem trazido consequências na área de energia. Um estudante do ensino médio resolveu dar sua contribuição de economia usando para isso conceitos que ele aprendeu nas aulas de física. Ele convence sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão e diminuir o tempo de banho para 5 minutos, em vez de 15 minutos. Sua alegação baseou-se no seguinte argumento: se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, que é uma potência de 6.000 watts, o gasto seria muito maior do que com a chave na posição verão, que é a potência de 3.600 watts. A economia por banho em kilowatt apresentada pelo estudante para sua mãe foi de... então, bora calcular então esses dois banhos da mãe. Primeiro que ela estava tomando banho de 15 minutos. Olha o banho da mãe, hein? Que exemplo. Um banho de 15 minutos num chuveiro de potência de 6.000 watts. Bora fazer esse primeiro cálculo aqui? De 15 minutos e a potência de 6.000 watts. Potência sempre vai ser U vezes I. E se nós formos analisar essa unidade aqui, quilowatt-hora, ele nos dá justamente um produto de potência por tempo, que no caso é o que nós precisamos calcular. Potência pelo tempo é energia, certo? Então deixa eu colocar aqui de longe, depois a gente aproxima. A energia elétrica, ela vai ser a potência vezes o tempo. Potência 6.000 watts ou 6 kW. E o tempo 15 minutos. Vamos lá. Então, nesse primeiro cálculo, nós vimos lá que era 6.000 watts. 6.000 watts é a mesma coisa que 6 kW. Vou colocar desse jeito aqui para você perceber o que a gente está fazendo, certo? 6.000 watts é a mesma coisa que 6 kW. 1.000 é quilo. E tempo? Tempo era 15 minutos. 15 minutos, para a gente passar para a hora, você pode fazer uma regra de 3. Tipo assim, olha, 60 minutos é 1 hora. Então, 15 minutos são quantas horas? E você vai perceber que 15 minutos é 1/4 de hora. Ó, 1/4 de hora ou 0,25. Sem problema? Então, nesse caso aqui, eu calculo essa minha energia em quilowatt-hora. Deixa eu colocar aqui a hora do lado, certo? Bem aqui. Vai dar 1,5. 1,5 kWh. Era quanto a mãe consumia. Sem problema? Cálculo tranquilo, né? Agora, a proposta do filho foi passar para um banho de 5 minutos. 5 minutos. E usando uma potência de 3.600, ou seja, 3,6 kW para 5 minutos. Bora ver esse novo cálculo? 3,6 kW. Muito bem. Então, essa nova energia de 3,6 kW, 5 minutos. 5 minutos, se você for pensar, fazendo a regra de 3, ou olhando para o relógio, que são 12 pedacinhos, né, no relógio, os 5 minutos é a primeira marcação do relógio, ou seja, é 1/12 de hora no relógio. Então, fazendo esse ajuste aqui, né, 3,6 é a mesma coisa que 360, se a gente puxar, 36, se a gente puxar uma vírgula tanto em cima quanto embaixo, 36 é exatamente 3 vezes 12. Então, 3 vezes 12, ó, 12 por 120 aqui embaixo, vai sobrar 10. 3 dividido por 10 dá 0,3 kWh, certo? Então,
aquilo que a mãe estava gastando, que era 1,5 kW, ela agora está gastando apenas 0,3. De quanto foi a economia? Só fazer a subtração mais uma vez. 1,5 menos 0,3 dá exatamente 1,2 kWh de economia, que é o que está explícito na letra C. Muito bem. Podemos prosseguir aqui. O que diz a quinta questão? As lâmpadas econômicas, vou aproximar, transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes em forma de calor. Infelizmente, tem essa perda. Já as incandescentes transformam 20% de energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor, os 80% no caso, né? Olha a perda de energia numa incandescente, que é aquelas lâmpadas antigas. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 de potência incandescente, quando elas têm a mesma luminosidade, tá? Dá para entender, né? Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a... Muito bem, então nós precisamos simplesmente comparar essas duas lâmpadas. Bora, mais uma vez, analisar separadamente os dois casos. Muito bem, vamos começar pela incandescente, que diz que ela tem 60 watts de potência e diz que 20% é transformada em luz e o restante, no caso 80%, vai para o ambiente. Correto? Então, aproximando novamente aqui. 60 watts, isso é incandescente. Lâmpada incandescente. Esses 60 watts, se eu for tentar calcular a quantidade de energia nada mais é do que a potência pelo tempo. Então a potência é 60 e ele diz que ele quer a cada segundo, certo? Então é 1 segundo. Então tem 60 joules de energia gerada aqui, só que 80% disso é transformado em calor, que é lançada no meio. Então, calculando esses 80%, né, nós vamos ver que dá 48 joules. É muita coisa. Muito bem. Agora nós vamos ver a lâmpada econômica. O que ela diz aqui em cima? A potência, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Então, já começa com um valor, né? A gente vai pegar 1/4 desses 60 watts, que é a econômica, tem 1/4 dos 60 watts, que isso aqui vai me resultar em 15 watts, correto? Se eu for agora calcular a energia que é gerada, vai ser praticamente a mesma coisa, porque a potência vezes o tempo é 1 segundo, dá 15 joules. Muito bem. Só que aqui é o contrário. Aqui ele diz que 80% é transformada em energia luminosa e 20% é transformada em calor. Então 15 vezes os 20%, agora nesse caso vai dar 3 joules. Mais uma vez, fazendo a diferença dessas duas, ou seja, desses 48 aqui joules que foi lançado no ambiente com esses 3 aqui, da econômica, a gente percebe que deu 45 joules de diferença entre um e outro, que aí resultou na letra D. D de dado. Muito bem.
E vamos seguir. Sexta questão aqui da nossa... Passamos da metade, hein? O manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as características. A entrada é bivolt, vai de 100 a 240 volts, uma corrente de 1,5 ampere, na frequência de 50 a 60 Hz, pode ser tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai. Saída, ela recebe essa fonte, essa tensão da tomada e entrega para o computador 19 volts e uma corrente de 3,16 ampere. Essa corrente contínua, é o símbolozinho ali, né? Enquanto um tem tipo um tio, que é a corrente alternada, na saída a corrente é contínua. Qual a quantidade... Sai da frente, Thiago. Qual a quantidade de energia fornecida por unidade de carga em Joule por Coulomb disponibilizada à bateria? Muito interessante. Como é que nós podemos começar aqui? Bom, deixa eu dar uma aproximada aqui para a gente fazer umas análises de unidades. De repente você vai lembrar que corrente elétrica nada mais é do que a carga, uma carga que passa por um certo tempo, certo? Numa seção tem uma quantidade de carga que passa e nós contamos essa carga em Coulomb e dada por um certo tempo. Muito bem, mas a gente sabe também que energia elétrica, já que ele está querendo que tenha energia, nada mais é do que a potência por um tempo, que eu vou colocar aqui para facilitar a nossa vida, um ΔT, uma variação de tempo. Então eu consigo isolar aqui o ΔT e dizer que ele é a energia pela potência. Vou substituir isso ali e vou descobrir que a corrente é a carga e embaixo eu tenho o E pela potência. Deu para perceber? Muito bem. Aqui, só para jogar a ideia, tá? Se você precisar voltar aqui fazendo essa multiplicação de frações, essa minha potência sobe, a energia fica aqui embaixo. Muito bem. Eu quero carga, que é Joule, por Coulomb. Joule, que é energia, por Coulomb, que é carga. Então, bora tentar isolar essas coisas. Eu vou jogar a energia multiplicando para lá, vai ficar energia vezes I, que é igual a Q sobre P. Tá ficando a cara, né? Energia, aí eu passo a carga dividindo, viu? Ficou por Coulomb. E no outro lado ficou potência por corrente. Muito bem, eu sei que potência é U vezes I. Então, olha o que aconteceu aqui. Nada mais eu quero do que a tensão. Essa razão de carga por carga, de energia em joules por carga em Coulomb, é a tensão. E a tensão da bateria, olha quanto aqui é, 19 volts, foi fornecida. É a letra B. Uma questão bem interessante para trabalhar unidades. Bora ver aqui a questão 7. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estânio, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Esse é o efeito Joule, né? O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de correntes por eles suportados. O azul suporta 1,5, ou seja, a partir dessa corrente ele esquenta muito e corta a corrente. Ele se funde, ele queima. Amarelo 2,5 e assim por diante. Você está vendo os valores, né? Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Olha a gambiarra aí, rapaz. Usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, tá? A fiação garante, mas bora ver o fusível. O menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Muito bem, depois a gente dá uma olhada lá na tabela, porque aqui
Depois de nós conseguirmos a corrente, é que nós voltamos na tabela para ver o que nós precisamos. Então tá bom. Então agora nós temos uma lâmpada com 55 watts que opera com 36 volts. Vamos calcular então o que? Bom, com esses valores a gente consegue saber qual era a corrente em cada uma das lâmpadas. A potência é 55, a tensão é 36. Então tem uma corrente que vai precisar passar em cada um desses fusíveis, que eu vou dividir 55 por 36, que dá aproximadamente 1,52 ampere. Então, imaginando que agora eu tenho dois resistores ligados em paralelo, né, e sabendo que em cada um deles eu tenho essa corrente de 1,52, aqui eu vou ter uma corrente que vai ser a composição das duas, que vai se partir. Então essa corrente nova vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes a corrente de uma delas, que no caso aqui vai dar aproximadamente 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, então 3,04 ampere. Bora ver qual é o resistor, o fusível, acaba sendo um resistor que suporta essa corrente de 3,04. 3,04, o azul não aguenta, o amarelo não aguenta, o laranja aguenta. O laranja aguenta até 5. Então é o mais próximo que a gente pode utilizar. Letra C. Joia, né? Bom, estamos terminando. Vamos para a 8ª questão. Leia o texto e analise as figuras a seguir. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade da dezena, da centena e do milhar. Tá? Da direita para a esquerda. Como nós lemos mesmo, né? Se um ponteiro estiver entre os dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Né? Olha aqui a leitura, certo? Tá vendo que, no caso, seria 2... Deixa eu marcar aqui essas leituras. 2, 7... 8 e 3. E a leitura do mês passado, olha como ficou: 2, 5, né? Sempre a menor. Essa seria a lógica, né? 6 e 3. Tá? Aí ele colocou um desenho horrível aqui de como é o reloginho. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... Bora só jogar esses números novamente lá para baixo. 2.783. Isso é quilowatt-hora, tá? Mas eu vou já colocar isso. E a leitura do mês passado foi 2.563. 2.563. Bora fazer a diferença desses quilowatt-hora. Então, 0, 2, 2. 220 quilowatt-hora. Ele diz que o quilowatt-hora nessa cidade está custando 20 centavos. Faz tempo isso, hein? Então, bora simplesmente fazer uma multiplicação disso por 20 centavos. Isso aqui tem que dar 44, porque 2 vezes 22 é 44. Puxa uma vírgula, porque tá com 220, né? Então, R$ 44 é o consumo
dessa casa. Muito bem, bora para uma outra aqui. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações. Isso aqui já é a penúltima, né? Olha as especificações: 220 volts, 4.400 watts a 6.800, dependendo da potência, né, de verão, inverno. Para instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétricas previstas, né? Tem que calcular tudinho para receber esse equipamento especial. Então ele diz que tem que ter uma margem de tolerância na corrente, né, prevista de próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curto-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. É assim que funciona. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... Esse cálculo nada mais é do que o cálculo do disjuntor, certo? Então, bora pegar a situação mais crítica aqui, que seria o quê? A potência maior, que seria 6.800, porque na potência menor vai consumir, não vai esquentar tanto, vamos dizer assim, o fio que está ligando o chuveiro. Então, bora ver qual seria a corrente para a situação crítica, que é de 6.800 watts. Tá bom. A potência, ela continua sendo U vezes I, pegando os valores lá em cima, potência 6.800 watts. A tensão para nós aqui em Goiás é 220. E a corrente I. Manipulando esses valores aqui, 220, correto? A minha corrente vai resultar em, bom, aproximadamente 30,9 ampere, certo? Agora ele diz que tem que ter uma segurança de 10%. Então, qual seria esses 10%? 10% é beleza de calcular, porque a gente só arreda uma vírgula, quer ver? 30,9 vezes 10%, isso aqui é a mesma coisa que 3,09. Então, bora calcular essa nova corrente, que é a calculada mais a margem de tolerância. Então, a gente está vendo aqui que está dando 33,99 ampere. Bom, a gente tem os valores de disjuntor padronizados e nós temos esses valores aqui, ó. Temos o disjuntor de 20 ampere, de 25, de 30, de 35, tá? Vocês não vão encontrar um disjuntor de 34 amperes. Então tá aqui o disjuntor mais próximo. Tiago, por que eu não coloco um de 40? Porque é arriscado, né? De esquentar e não desarmar. E aí torra o seu chuveiro ou até o fio, queima toda a fiação. Coloca um de 30 então. Não, porque ele vai sempre ficar abrindo. No meio do banho vai ficar gelado o seu banho lá. Então tem que ser o mais próximo desse cálculo. E olha a última. A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como é usada no sistema elétrico de um automóvel e também de placas solares, né? Especificada em ampere-hora. Li mal pra caramba, hein? A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, especificava em ampere-hora. Uma bateria de 12 volts e 100 ampere-hora fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Se um gerador de resistência interna desprezível, nosso sonho, né, que fornece uma potência elétrica média igual a 600 watts, fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ela levaria para carregá-la completamente? Muito bem, né? Informações, nós temos aqui a informação da bateria, podemos começar a trabalhar. Muito bem, bom, a gente está vendo aqui que 600 watts, a gente sabe que a potência nada mais é do que o produto da tensão pela corrente. A potência é de 600 watts, a tensão é de 12 volts. Daqui, dividindo 600 por 12,
vai dar 50 amperes. Não é o valor que a gente quer. Mas a gente sabe que a capacidade dessa bateria é de 100 ampere-hora. Ou seja, eu quero uma corrente por um tempo, né? Ampere-hora. Essa corrente a gente acabou de calcular que é 50 e o tempo a gente quer. Aqui ficou fácil, né? 100 dividido por 50 vai dar 2. E o resultado tem que dar em hora, porque a capacidade da bateria é em hora. Muito bem, eu penso que a gente encerrou, né? 10 questões, tempinho bom. O gabarito está tudo aqui embaixo, né? Deixa eu sair da frente. Bom, espero que você tenha gostado, que tenha sido válido para você. Estou esperando as propostas de vocês, senão eu vou seguir nesse ritmo aqui. Abraço para vocês, bons estudos.